Nós temos vindo a falar acerca daquilo que Deus fez por nós e, acima de tudo, acerca de Jesus Cristo, sendo Ele o mediador. E vocês lembram-se daquela lição que foi falada em que Jesus veio fazer esta mediação. Ele veio pegar no homem pecador e veio reconciliar esse homem com um Deus que é santo. E desde então essa redenção foi feita por Ele. E essa redenção tem dons, tem dádivas. O que são dons? São presentes. E na primeira lição, nós vimos acerca de um presente muito importante, que é a unção de Deus. Digam comigo, a unção de Deus. A Bíblia fala que a única pessoa ungida é Jesus Cristo. E nós, como estamos ligados a Ele, e fazemos parte do corpo de Jesus Cristo, somos membros do corpo de Jesus, então nós temos a unção do Santo, conforme diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 20. Nós temos a unção do Santo. Então a unção que está sobre o ungido de Deus, que é Jesus Cristo, é a mesma unção que está em nós. Então quando por vezes nós ouvimos falar, fulano tal tem uma unção super especial, aquela pessoa é um ungido do Senhor. Não, eu quero dizer a vocês, pela palavra de Deus, que todos nós, todos aqueles que creem, somos todos ungidos, digamos assim, temos a mesma unção que Cristo tem, porque fazemos parte do corpo de Cristo. E nós vimos isso, eu estou apenas a recapitular. E hoje nós vamos falar de uma outra dádiva, de um outro presente que veio acompanhado com a nossa redenção, que é o dom da santidade. Digam todos comigo, o dom da santidade. Eu quero começar por dizer o seguinte. A santidade, nós ouvimos muitas vezes esta palavra, até por vezes temos medo de a falar. Parece um tabu falar de santidade. E quando se fala de santidade, fala-se muito, dá a sensação que nós temos que fazer qualquer coisa para sermos santos. Dá a sensação que existem graus de santidade. Parece que há uns que são mais santos que outros. E eu quero dizer para vocês, começando a dizer o seguinte, a santidade não é algo que você possa alcançar pelo seu mérito. Nós não temos capacidade nem força para nos tornarmos santos. Sabe porquê? Eu vou falar por mim. Eu não sei como é que é consigo, mas comigo acontece o seguinte, às vezes ando em umas semanas, parece a mim, aos meus olhos, que ando bem, mas de repente qualquer coisa acontece, lá meto o pé na argola. Quem é que costuma aqui pôr o pé de vez em quando na argola? Todos nós. E só aí já se vê que nós não somos santos, não temos capacidade de ser santo, porque na nossa força é impossível conseguirmos alcançar a santidade, porque a nossa natureza, por causa do pecado, e nós já vimos isso em lições atrasadas, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. A nossa carne puxa-nos para o mal. Conforme o apóstolo Paulo diz assim, aquilo que eu quero fazer não faço, o bem que eu devo fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, parece que só faço aquilo. E nós chegamos a casa muitas vezes à noite aborrecidos com nós próprios, assim, mas como é que é possível? Eu não queria falar daquela maneira, mas falei. Eu não queria ter tido aquela atitude com aquela pessoa, mas tive. E eu não sei se acontece o mesmo com vocês que acontece comigo. Às vezes eu tenho dias que eu fico triste. Comigo mesmo. Mas como é que é possível? E nós temos que nos lembrar, e hoje estou aqui para lembrar a vocês e a mim, que nós, em nossa força, não temos capacidade de atingir seja que grau for de santidade. Porque primeiro, não existe graus de santidade. O próprio Deus, na sua palavra, diz o seguinte, ou existem ímpios ou justos. Ou há descrentes ou crentes. Ou há filhos do diabo ou há filhos de Deus. Não há meio termo. Ou somos uma coisa ou somos outra.
E quando nós muitas vezes ouvimos certas pessoas a falar sobre santidade, que dá a sensação que é algo que eu tenho que trabalhar. Amado, eu quero dizer uma coisa, se isso for feito por nós próprios, nós nunca vamos conseguir chegar a lado nenhum, porque em nós não há força para nos tornarmos pessoas santas. Então, quem é o único santo? Quem é que a Bíblia fala que existe só um que é santo? Assim como só existe um que é ungido, só existe um que é santo. Aos olhos de Deus só há uma pessoa que é santa, porque a Bíblia diz: todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Então todos são todos, mas há um que não. Quem é o único que é santo? É Jesus Cristo. Em 1 Samuel, podem tomar nota, depois há tantos versículos para dizer que nós não conseguimos ir a todas, mas tomem nota deste. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, estava Ana numa oração a Deus, a pedir a Deus um filho, e na sua oração ela dizia assim: não há santo como é o Senhor, não há ninguém que seja santo a não ser só o Senhor é santo. Aleluia! E sabe uma coisa curiosa? Os próprios demónios, o próprio Satanás, sabe que o único que é santo é Jesus Cristo. Aleluia! Podemos ver isso, abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 1, e vamos ver esta curiosidade. Marcos capítulo 1. Versículo 24. Jesus está em Cafarnaum, diante de uma pessoa endemoniada, e quando os demónios estão dentro da pessoa vê Jesus, veja só o que é que o demónio diz. Olha que é a afirmação do demónio. Versículo 24 diz assim: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és, agora digam todos comigo, o Santo de Deus. És o quê? O Santo de Deus. Jesus é o Santo de Deus. É o único que é santo, é Jesus. E os próprios demónios reconhecem isso. Aleluia! Todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus é o Senhor, Ele é o Santo de Deus. Então, o único é Ele. Nenhum homem mortal se pode gloriar na presença de Deus, porque a Bíblia diz, mais uma vez eu repito, todos falharam, todos pecaram. Agora, porque Ele é santo, sendo Ele santo, todo o seu corpo é santo. É o que a Bíblia diz, por exemplo, podem tomar nota em Romanos, capítulo 11, versículo 16, diz: se a raiz é santa, os ramos são santos. Se a raiz de uma árvore é uma raiz boa, os ramos vão ser bons. Muitas vezes, quando a árvore se apresenta doente, ela está doente aonde? Na raiz? Então, é o que a Bíblia diz: se a raiz é santa, se Jesus, sendo o cabeça da igreja, é santo, todo o seu corpo é santo. Assim como Ele também é ungido, todo o seu corpo é ungido. Então esta é que é a boa notícia, amados. A boa notícia do Evangelho é esta, que sendo Ele santo e o seu corpo santo, adivinhe lá quem é que é santo com Ele. Somos nós. Então eu sou, aos olhos de Deus, santo. Aos meus olhos e aos olhos dos meus vizinhos posso não ser tão santo, porque eu sei as minhas fraquezas, e os meus vizinhos, quando olham para mim, provavelmente, se calhar, veem algumas coisas menos boas em mim, ou em si. Nós, muitas vezes, podemos, entre nós, nos nossos relacionamentos, descobrir
algumas características menos boas entre nós. Mas uma coisa que Jesus veio fazer quando Ele veio nos redimir, Ele veio nele, colocar-nos nós todos nele, santos, santificados diante de Deus. Isto é, Deus agora olha para nós com olhos que é os olhos dele, e quando Ele olha para nós, quando Ele olha para a Amélia, não é? Ele vê Jesus na Amélia, Ele vê a Amélia santa, irrepreensível, vê uma Amélia perfeita. É assim que Deus nos vê. E esta é que é a boa notícia do Evangelho, porque muitas vezes nós encontramos hoje as pessoas que têm uma imagem errada do modo como Deus pensa delas. Hoje nós encontramos muitos cristãos que acreditam que Deus não gosta deles, ou que Deus tem algo contra eles, ou porque se você falhou durante uma semana, fez qualquer coisa menos bem, você fica condenado. E hoje nós encontramos muito cristão condenado porque acredita no íntimo, porque fez uma asneira, porque fez qualquer coisa menos certa, à luz da palavra de Deus. Então ele pensa assim: Deus deve estar zangado comigo, Deus já não gosta de mim. Esta semana já me vai correr as coisas mal porque eu fiz uma coisa lá atrás que eu não devia ter feito. Isto agora vai começar a correr mal. Lá vem o castigo de Deus. Lá vem o juízo de Deus. Agora estou tramado. E quando o Evangelho nos diz, e já vamos ler o que é que o Evangelho diz, que Deus a toda a hora olha para nós e Ele olha com a visão que Ele tem de Cristo. Nós, quando estamos em Cristo, quem está em Cristo, Ele é ungido e Ele é santo. Tu és ungido e tu és santo. Aleluia, irmão. É assim que Deus nos vê. Quer ver? Olha, abra aí a Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses 1. Versículo 17. E nós vamos aqui devagar lendo isto, porque é tão importante isto, meus amados. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz assim: E Ele, referindo-se a Jesus, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da Igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Isto é, a preeminência está toda centrada em Jesus Cristo. Versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Cristo veio aqui reconciliar-nos, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele, digam todos comigo, vos apresentar o quê? E irrepreensíveis e inculpáveis. Logo, 3 grandes notícias. Ele nos apresenta diante de Deus santos, irrepreensíveis. Eu acho esta palavra fantástica. Sabe o que é irrepreensível? Não há nada a apontar. Você sabe o que é uma peça branca? Hoje tenho aqui uma camisa branca. Ela já não está tão irrepreensível porque ela já está um pouco aqui, devido às pequenas horas que eu coloquei no meu corpo, já está mais engelhada por dentro, por aí fora. Mas quando eu peguei nela, depois de estar passada ferro, ela estava irrepreensível. Sem mancha, sem uma nódoa, sem uma ruga. E é assim que Cristo nos apresentou diante de Deus. Deus olha para ti exatamente assim, como uma pessoa santa, irrepreensível e inculpável. Quer dizer, não há culpa nenhuma. A culpa que estava sobre nós foi retirada
E por isso nós hoje podemos chegar com confiança à presença de Deus, porque sabemos que Deus é santo, mas nós em Cristo também somos santos e Ele vai nos ouvir. Glória a Deus! Veja aí também Colossenses capítulo 2, saltando em um capítulo para o versículo 8. E diz assim do 8 a 14: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, olha só, subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha para mim. Paulo está a dizer assim, cuidado, cuidado, porque vai haver homens que vão se usar de subtilezas para vos manipular. E sabe que toda a história do cristianismo está muito em volta de manipulação. Porquê? As pessoas, o que é que as pessoas têm medo? Irmãos, falem lá abertamente. Do que é que as pessoas que amam a Deus têm medo? As pessoas têm medo de perder a salvação. As pessoas têm medo que quando morrerem, elas têm medo, será que eu vou para o céu? E se eu não vou para o céu? Quem é que já pensou assim? Vá, sejam lá verdadeiros. Eu já tive medo. E é este medo que está inerente à manipulação. Porquê? Porque os homens, sem escrúpulos alguns, usam este princípio para manipular as pessoas. Então, o que é que eles fazem? Levam as pessoas a seguirem rituais e a fazerem certo tipo de pagamentos em troca de ganhar o céu, de ganhar o favor de Deus. Se tu fizeres isto, então Deus vai estar contente contigo. Se tu não fizeres, então Deus vai estar com um pau atrás de ti e dá-te com a moca na cabeça. E este é que é o problema. E Paulo dizia assim, cuidado, que ninguém vos faça presa sua. E agora, versículo 9, vem a boa notícia, diz assim, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isto é, o corpo de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, habita em Cristo o quê? Toda a plenitude da divindade, glória a Deus. Toda. Mais, versículo 10. E estáis perfeitos nele. Uau, perfeitos. Oh pastor, mas eu sei que não sou perfeito. Eu também não. Mas nele, eu sou perfeito. Porquê? Porque eu não estou... Nós muitas vezes estamos a olhar para nós mesmos com os nossos próprios olhos ou com os olhos de alguém. Mas o que eu estou a mostrar pela palavra de Deus é os olhos de Deus. Como é que Deus te vê a ti? Isso é o que me importa. Isso é que é o mais importante. O mais importante não é como é que o teu vizinho te vê a ti. Não é como a pessoa ou o teu pastor te vê a ti. Mas sim como é que Deus nos vê. E Deus nos vê, há pouco nós vimos o quê? Deus nos vê santos, irrepreensíveis, inculpáveis. E agora nós estamos a ver o quê? Que Deus nos vê que somos perfeitos nele. Em Cristo nós somos perfeitos. Que é o cabeça de todo o principado e potestade. Versículo 11 diz, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quantas ofensas? Todas. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu sei as minhas fraquezas. Eu sei aonde eu falho. Mas Deus, quando olha para mim, quando olha para ti, Ele te vê santo, inculpável, te vê perfeito, irrepreensível, sem uma nódoa. Sem uma nódoa.
Às vezes as pessoas têm uma imagem errada delas próprias, dizem assim, eu sou um coitadinho, eu não valho de nada, ninguém gosta de mim, eu sinto-me condenado porque ainda ontem fiz um disparate, não devia ter feito e fiz. E Deus a todo o tempo olha para nós com um olhar que às vezes nós, quando estamos a ler isto, é difícil acreditar, mas é assim que Deus nos vê. E é este evangelho que temos que pregar bem alto, irmãos, porque a maior parte dos cristãos aí conhecem o evangelho errado, conhecem o oposto. À mínima coisa errada, ficam logo condenados. Vem logo alguém apontar o dedo, vem logo alguém tentar mandar a pessoa para baixo. Quem é que me está a entender? Quando a todo o tempo Deus olha para nós com olhos diferentes. E agora nós vamos entender 1 de João 3, veja aí 1 de João capítulo 3. Versículo 1. E agora veja o seguinte, tão interessante esta passagem. Versículo 1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de quem? De Deus. E ainda não é manifestado o que devemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Ele está a falar do quê? Está a falar do dia em que Cristo virá buscar a igreja. O dia do arrebatamento. E em 1 Coríntios 15, se você ler o capítulo todo, o último inimigo que será vencido é a morte, é o espírito da morte. E a Bíblia diz que esse espírito que vai ser vencido, que é a morte, vai ser aniquilado com o dia do esplendor da vinda de Cristo. Então aqui João está a dizer assim, olha, quando Cristo vier, nós vamos nos tornar como Ele. Como? O nosso corpo vai ser glorificado. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e receberão um corpo glorificado. E os que estiverem vivos naquele tempo serão transformados na hora e também eles serão transformados e seremos semelhantes, aí sim, a 100% a Jesus Cristo. Glorificados. O nosso corpo é a peça, digamos assim, do mobiliário que ainda não está, por assim dizer, completamente salvo. Por isso é que nós, muitas vezes, fazemos coisas que nós não gostamos de fazer, porque a carne puxa-nos para o mal. Mas vai chegar o dia em que esta nossa carne, este nosso corpo, será glorificado e nos tornaremos semelhantes ao Senhor. Conforme aqui diz versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Versículo 3 diz assim, qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Nele não há pecado. Porquê? Porque Ele é o Santo de Deus. Versículo 6. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. E agora veja como é incrível o modo como Deus olha para nós. Em Cristo, eu sou santo. Em Cristo, eu sou inculpável. Em Cristo, eu sou perfeito aos olhos de Deus. E em Cristo, Deus também olha para mim e diz, Ele não peca. Não peca. Não peca. Porque os que são em Cristo, Deus olha para nós e vê o quê? O que é que Ele vê? Ele vê Jesus em nós. Ele olha para nós e vê Jesus em nós. Por isso é que quando nós permanecemos em Jesus, estamos nele e Ele em nós, então nós estamos em Cristo, somos membros do seu corpo. Se Ele é ungido,
eu sou ungido. Se Ele é santo, eu sou santo. Se Ele é puro, eu também sou puro. Se Ele não peca, eu também não peco. Aos olhos de Deus. Agora, nós sabemos que fazemos asneiras. Porque ele, mais atrás, se formos ao capítulo 2, nós vemos que ele diz assim, se alguém diz que não peca, é mentiroso. Entre nós aqui, entre o homem, entre o nosso relacionamento, nós sabemos que falhamos. Mas, por aquilo que Cristo fez na cruz, Deus olha para nós agora com olhos diferentes. É os olhos de Deus que são diferentes, não é os olhos das pessoas. Não é os meus olhos, não é os teus olhos. Aos olhos de Deus, você que crê nele, tu que és filho de Deus, ele olha para ti e te aceita. Porquê? Porque para ele tu estás sem mancha. Estás perdoado. Os teus pecados foram perdoados. Aleluia. Irmãos, veja o que é que ele continua a dizer aqui, sim. Versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa que matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos na verdade, e diante dele asseguremos os nossos corações. Sabendo que o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança com Deus, para com Deus. E depois diz, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele, e assim conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Irmãos, no versículo 3, vamos voltar a 1 João 3,3, diz assim: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Irmão, o que é que você pode fazer para se tornar mais santo? Quem me quer responder? O que é que você e eu podemos fazer mais para nos tornar mais santos? Irmã Fátima? Nada? Porquê? Porque já somos santos nele. Somos. Este português é tramado. Já somos santos nele. Eu não sou santo porque eu seja boa pessoa. Porque no meu corpo habita o mal. No meu corpo ainda, na minha carne, habita o mal.
Então, quando eu ouço o Evangelho, e conforme diz ali o mandamento, ele termina ali a dizer assim, o mandamento é eu crer em Jesus Cristo. Quando eu creio de todo o meu coração em Jesus Cristo, e creio no Evangelho, então a Bíblia diz que eu me torno num filho de Deus. Eu nasço de novo. Ao nascer de novo, tenho em mim a natureza de Deus. E Deus, quando olha para mim, Ele vê-me como filho. Ele não me vê como filho do diabo. Ele vê-me como um filho de Deus. E então Ele decidiu, por causa do que Cristo fez na cruz, Ele decidiu perdoar todos os meus pecados. Eu sei que eu peco, eu sei que faço asneiras, mas Ele decidiu perdoar-me. Então Ele olha para mim e vê o quê? Ele vê a natureza dele em mim. Ele vê Cristo em mim. Então Ele vê a santidade do próprio Deus na minha vida. Então eu sou santo. Aos olhos de Deus sou santo e não peco. Agora, quando eu sei disto, o que é que eu e você devemos fazer então? Conforme aqui diz, qualquer que nele tem esta esperança, se você tem esta fé nisto, se você acredita nisto que acabamos de ler, se você crê que em Cristo você é santo, porque é, então vamos nos purificar a nós mesmos, porque aos olhos de Deus eu já sou santo. Mas agora eu vou usar disso que eu sei que sou para me purificar. Eu vou me purificar a mim mesmo, não é para provar nada a ninguém. É porque eu amo a Deus e agora eu quero agradar ao meu Senhor, purificando-me a mim mesmo. E só há uma maneira de nós nos purificarmos. Só há uma maneira de nós nos purificarmos. É que quando eu pratico o amor de Deus. O amor de Deus é, digamos assim, a única maneira que eu tenho de me purificar. Quando eu amo o próximo como a mim mesmo, quando eu desejo aos outros o mesmo que eu gostaria que os outros me fizessem a mim. Por isso é que o apóstolo João na carta diz assim, qualquer que aborrece, versículo 15 diz assim, qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E depois diz, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, se você disser assim, pastor, o que é que eu posso fazer para eu, vá lá, se alguém disser assim, para eu me sentir mais santo? Só há uma maneira, é de tu amares os outros como a ti mesmo. É tu amares os teus irmãos. É de tu fazeres de tudo para que o amor de Deus está em nós, porque já temos essa natureza em nós por causa de Cristo, nós então vamos fazer, porque o mandamento qual é? O mandamento é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Qual é o problema da igreja atualmente? É que a igreja, quando fala de santidade, quase que fala neste tom, que as pessoas têm que fazer coisas para não magoar a Deus. Então, cuidado, tu vê lá. E então as pessoas põem aquela cara de santinho. E muitas vezes vêm para a igreja com uma cara de santinho, mas lá em casa aquilo é um fogo. Um fogo, mas é para o torto. Irmão, pense nisto. Quem é que está aqui que não gosta de mentir? Quem é que não gosta... Não, vou perguntar assim. Quem é que não gosta que alguém lhe minta? Irmão João, você gosta que alguém lhe minta? Então, irmão João, se não gosta que alguém lhe minta, então você nunca minta a ninguém. Você faz aos outros aquilo que não quer que lhe façam a si. É o princípio, é o amor. Quem é que está aqui que gosta de ser traído? Eu já fui traído, não pela minha mulher, graças a Deus. Mas eu já fui traído. Eu já confiei em pessoas que depois, mais tarde, vieram a ser uma grande desilusão. É um sentimento horroroso.
Então, se você não gosta de se sentir traído, então não traia ninguém. Este é que é o princípio. Como é que nós nos purificamos? É o amor. Então, se nós quisermos usar aquilo que muitas vezes se usa, temos que ser santos, temos que nos santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então só há uma maneira, é amar, é amando as pessoas. Porque o amor, conforme 1 Pedro diz, cobre uma multidão de pecados. Os irmãos estão-me a entender? É o amor. Então vamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que alguém fizesse a nós. Às vezes você está numa situação que precisa ser desenrascado. Então vá desenrascar essa pessoa. Se tiver alguém que está enrascado na vida, vá lá desenrascá-lo. Por exemplo, nesta semana, o nosso senhorito teve aqui um problema com o carro dele, meteu como é que se diz? Meteu a gasolina, porque o carro era a gasóleo e ele meteu gasolina. Chegou aqui, quando foi para pôr o carro, já não pegava. E graças a Deus, nós aprendemos no passado que quando isso acontece, né, gasóleo o quê? É gasolina com óleo. Então, nós dizemos assim, olha, você vai comprar óleo e meta óleo misturado com a gasolina que já lá está dentro. Vai pegar. E pegou. Então eu fui com ele, fomos à bomba de gasolina, fomos lá buscar aquilo tudo. Lá está. Se um dia eu tiver enrascado com alguma coisa, eu já sei que Deus vai prover alguém para me desenrascar. Eu podia dizer assim, olha, desenrasque-se. Olha, vá ali bater à oficina ao lado, pode ser que o ajudem. Mas se eu podia ajudar o homem e sabia deste segredo, então fui ajudar o homem. Os irmãos estão-me a entender? Então é isto que nós precisamos. Isso é que é o amor. É quando nós nos purificamos a nós mesmos. É como? Amando o próximo. Porque fazer coisas para... agora deixa-me lá ver. Vou andar de joelhos. Agora vou fazer uma promessa. Agora vou fazer não sei o quê. Amado, isso não é nada. Isso não é nada. Se há alguma coisa que você quer fazer, então ama a pessoa. Ama o próximo. Começando em casa. Comece em casa. Com os seus. Porque é o que a Bíblia diz, qualquer que aborrece o seu irmão, olha aqui sim, por exemplo, no versículo 17, quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Na verdade, o amor de Deus é a prova de que a natureza de Deus está em nós. Por exemplo, a pessoa pode ter o título que quiser, vamos falar dentro da igreja, ele pode ser bispo, pastor, apóstolo, pode ser príncipe, pode ser o que for. Mas na sua maneira de agir do dia a dia, é contrário ao princípio do amor, então ele não tem a natureza de Deus. Uma pessoa que não ame, que não perdoe, que não faça uma série de coisas conforme que tem a ver com o amor de Deus, essa pessoa pode dizer que é príncipe, que é apóstolo, que é bispo, que é isto, que é aquilo, mas a natureza de Deus não está lá. Foi o que nós lemos aqui agora, João disse, aquele que não ama, não conhece a Deus. Se alguém disser assim, eu amo muito a Deus, eu nunca vi Deus, mas eu amo muito a Deus, mas se ele não ama o próximo que está ao lado, ele é mentiroso. Porque se tu não amas a quem vês, também não podes amar e dizer que amas a uma pessoa que tu não vês. Então a melhor maneira de nós amarmos a Deus, a melhor prova de amor a Deus, é quando nós ajudamos o próximo. É quando nós ajudamos o próximo. Irmãos, isto é uma luta, sabe porquê? Porque é exatamente com as pessoas que muitas vezes nós tomamos as maiores desilusões da vida. Daí que algumas pessoas até dizem assim, eu prefiro ter gatos e cães, que ao menos esses não falham. Mas Deus não mandou amar com este tipo de amor ao cão e ao gato, porque o cão e o gato, a única coisa que podem retribuir assim é estar calado. Lá está, estão calados ali a olhar para si. Claro que a gente nunca tem conflitos com o cão e com o gato, ele não diz nada. Se ele for mansinho, está tudo bem. Agora, se o cão e o gato falassem, se calhar às vezes íamos chatear com eles também. Porque quem sabe eles também podem estar chateados connosco e nós não sabemos. Então, amado, esta é que é a grande beleza, é que quem tem a natureza de Deus
nunca vai desistir de se relacionar com pessoas. Nós que temos Jesus Cristo no nosso coração, nós gostamos de nos relacionar com as pessoas. Por isso é que há pessoas que não conseguem estar calados. Porquê? Porque gostam de falar, gostam de se meter, gostam de fazer uma festa. Por exemplo, é isso, é convívio, é nos darmos uns com os outros, é sermos amigos, é sermos cooperadores uns com os outros, é ajudarmos mutuamente. Essa é a natureza de Deus em nós. Uma pessoa que se fecha em casa e que não se dá com ninguém, essa pessoa, se disser assim, eu sou crente, então estás muito doente. Esse Deus está muito apagado no teu coração. Porque o Deus vivo em nosso coração é o Deus da comunhão. É o Deus de nos amarmos, de nos apoiarmos, de nos ajudarmos uns aos outros, de nos amarmos, fazermos o bem uns aos outros. Esse é que é o Deus que eu conheço. Aleluia. Amém? E agora, para terminar, vamos a 2 Timóteo 2. Segunda Timóteo, capítulo... peço desculpa, vamos primeiro a Romanos 11, queria mostrar uma coisa muito importante. Alguém pode pensar assim, pastor, e se alguém pecar? Porque você sabe, nós falhamos. Quando nós falhamos, nós perdemos a unção. Nós deixamos de ser santos. E a resposta está em Romanos 11, versículo 29. E diz assim, leiam todos comigo, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Irmãos, olha para mim. Nós estamos a falar de os dons da redenção. Já falamos sobre a unção. Já vimos que a unção não é nossa, é do Santo. Mas como estamos nele, estamos ungidos. Temos a unção do Santo. Hoje estamos a falar da santidade. A santidade não é nossa, a santidade é de Cristo. E como estamos nele, então nós somos santos com ele. E é assim que Deus nos vê. E o dom é uma dádiva. E quando Deus dá, ele não tira. Porque há este pensamento muitas vezes por aí que é assim, Deus dá, Deus tira, Deus ora volta a dar, ora volta a tirar. Agora perdeste a salvação, mas se arrependeste, ganhas outra vez a salvação. Agora voltaste a perder. Parece um ioiô. Parece que Deus anda a brincar connosco. Não, quando Deus dá algo, e Ele dá, e quando você crê naquilo que Ele te deu, então é teu para sempre. Uma vez salvos, somos salvos para sempre, glória a Deus. Uma vez estando ungidos na unção de Cristo, e porque estamos nele, estamos ungidos para sempre. Uma vez que estamos nele e ele é santo, eu sou santo para sempre. Então eu não perco a minha santidade, nem perco a unção, não perco nada só porque eu falhei, porque eu pequei. Houve um dia qualquer, escorreguei na casca da banana, falhei, pronto, já estou tramado. Deixa-me dar aqui um exemplo, a ver se nós entendemos melhor este assunto. Quem é que está aqui que passou hoje pela ponte 25 de Abril? Eu vou chamar ali o jovem. Vem cá. Não, se não te importares, não é? Então, diz lá aqui a todos como é que tu te chamas, é para eles também saber. O meu nome é André. André. Sim. André, tu passaste pela ponte 25 de Abril e aquilo é alto, não é? É alto. Pronto. Então eu pergunto, se tu sais do carro, chegas à beira da ponte, e se tu decidires atirar da ponte, há uma forte possibilidade de morreres. Há uma forte possibilidade, sim. 99,9%, se não 100%. Sim, exato. Seria muito difícil alguém atirar-se dali e ficar com vida. Sim. Concordas ou não? Sim, concordo. Pronto. E agora eu pergunto, o André é crente, temente a Deus, ama a Deus, e ele chega ali à ponte e diz assim, deixa-me lá experimentar. Já que Deus é comigo, se Deus é comigo, glória a Deus. E ele atira-se e morre.
Bem, as pessoas podiam dizer assim, pá, um rapaz tão porreiro. Como é que é possível uma coisa destas e tal? Mas há uma maneira de tu chegares ali à ponte e não morrer. Atiraste da mesma, mas não morrer. Sabes como? Ou paraquedas, ou usas uma asa delta. E agora há aquelas modernidades de uns fatos, né, que as pessoas atiram-se da montanha e vão a voar com o fato todo aberto, parece um morcego. Não sei se já viste isso. Pronto. Se alguém souber manejar bem isso, é provável que saia de lá com vida. Certo. Concordas ou não? E mais, eles até podem se desviar e em vez de cair na água vão cair ali junto aos pastéis de Belém. Que assim já come ali uns pastelinhos, não é? É ou não é? Então isto para dizer o quê? Voltando ali àquela questão que estávamos a falar. Se tu pecares, perdes alguma coisa? Não. A única coisa que tu corres o risco, ao pecares, é de teres consequências do teu pecado. Se tu te atirares da ponte, da maneira sem proteção nenhuma, sem aqueles únicos casos, né? O que é que vai acontecer? Tu vais morrer. Tu podes ser a pessoa mais fantástica, podes vir aos domingos todos, não falhas a uma reunião. Tu és de uma pessoa que fazes tudo, foste batizada, falas línguas estranhas e mais que estranhas. Tu fazes de tudo certinho, és um tipo porreirinho. Tu não, nem uma mentira sai da tua boca, é santinho, é mesmo um santo ali à maneira que aquilo, até a barba é santa. E agora chegas-te ali à ponta, tiras-te da ponte e morres. Lá se foi a santidade da vida. O que é que ele perdeu? Não foi a santidade, ele perdeu a vida. O que é que acontece quando tu pecas? Não é a santidade que tu perdes, nem a unção. Tu cometes uma espécie de... Vá lá, o que é pecado? É um crime. Cometes um crime e de acordo com o tipo de pecado que tu fazes, tu vais ter consequências na tua vida. Por exemplo, a Bíblia diz que comer muito é pecado. Podes ficar com diabetes. Quem gosta de doces aqui? Experimenta andar um mês todo a só comer doces. Você vai ter problemas. No entanto, Deus te ama. O que é que tu vais perder? A santidade? Não, tu perdes a saúde. A pessoa mete-se na má vida aí. Por exemplo, eu conheço cristãos que já vão no 3º e 4º casamento. Eles perderam a salvação? Não. Mas o que é que eles têm? Infelizmente, uma vida miserável. Porque depois é só confusões com a primeira mulher, com a segunda, com a terceira, com a quinta, é com os filhos todos. Aquilo é uma vida complicadíssima. E é isso que Deus quer evitar. Então, voltando ao exemplo, se tu pegares na asa delta e naqueles esquemas todos que há para planar, tu operas numas leis que são superiores à lei da gravidade, que é a lei da aerodinâmica. E então, o que Deus quer fazer contigo e comigo é o seguinte: para nós podermos ter uma vida minimamente boa, feliz aqui nesta vida, quando tu pecas, tu não perdes nada daquilo que Deus te deu. Vais ter consequências. Então o que é que temos que fazer para nós não pecarmos? Vamos buscar instrumentos para nos purificarmos a nós mesmos, para nos protegermos. Vamos nos rodear dos princípios de Deus que levam com que eu vou acima daquilo que são os princípios do diabo. E quanto mais eu operar nos princípios de Deus, pela palavra de Deus, quanto mais eu viver a palavra de Deus, quanto mais eu viver este evangelho e este amor de Jesus, a minha vida vai planar. Eu posso andar por cima das águas turbulentas, posso andar por cima de muita coisa e ela vai planar até que chega lá aos pastéis de Belém. Amém, obrigado. Os irmãos estão a entender? Agora, o que é que acontece? Há uns que planam melhor que outros. Se tu te dedicares mais a conhecer o que este livro nos ensina, tu vais-te reunir, vais-te munir de instrumentos para poderes planar melhor nesta vida e não te estatelares cá em baixo diretamente.
Mas tu não perdes a unção, tu não deixas de ser filho de Deus, não deixas de ser quem tu és aos olhos de Deus. Aleluia. E agora, para terminar assim, 2 Timóteo 2. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 11. Não, vamos ler aqui o versículo 19. 2 Timóteo 2, versículo 19 diz assim: Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Lá está. O que é que ele está a querer dizer? Se nós realmente queremos e amamos a Cristo, então vamos nos purificar a nós mesmos, vamos nos apartar daquilo que é o mal, aquilo que sabemos que nos faz mal. E vamos operar nos princípios de Deus. E depois diz assim, versículo 20: Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra. O que é que Deus pretende? É que tu sejas um vaso de honra, que glorifiques o nome de Deus aqui nesta terra. Quanto mais nós nos apartarmos do mal, da iniquidade, quanto mais nós operarmos pelos princípios de Deus, nós seremos chamados vasos de honra. Diz aqui, santificado e idóneo para o uso do Senhor, preparado para toda a boa obra. Esse é o propósito. O propósito de Deus é que a gente possa manejar bem a palavra de Deus, vivê-la pela fé, operar no amor de Cristo, apartar-nos do mal, para que nós possamos planar a nossa vida acima das dificuldades. Não quer dizer que a gente fique livre de todas elas. Quando elas vierem, vamos continuar a confiar em Deus, porque o Senhor nos vai livrar de todas. Mas vamos continuar a ter fé, vamos continuar a praticar o amor de Deus. E o que acho engraçado aqui é o seguinte: numa casa há vasos para honra e vasos para desonra. Mas ambos os vasos estão na mesma casa. O que é que isto quer dizer? Há de haver sempre aqueles cristãos que, enfim, não se esforçam, não fazem de nada para se afastar do mal. Em vez de procurar o bem, andam sempre metidos naquela situação. Os irmãos estão a entender? Esses, infelizmente, vão trazer desonra, mas eles são postos fora da casa? Não. Estão na mesma casa, na casa do Pai. Então, mas isso parece uma injustiça. Então assim eu posso pecar à vontade. Bem, se você pensa assim, então verdadeiramente a natureza de Deus não está em si. Deus, esta mensagem não está a dizer a nós para nós pecarmos à vontade. Não, está a dizer que nós nos purifiquemos a nós mesmos e nos apartemos da iniquidade. Porquê? Porque Deus olha para mim como santo. Então, se Ele olha para mim como santo, eu devo agir como tal. Eu devo agir como tal. Sabendo que não é na minha força que eu vou conseguir, mas nele, em Cristo, eu vou conseguir. Porque a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Vamos ficar de pé. Quero fazer uma oração com vocês. Esta mensagem é uma mensagem que nós temos que provavelmente ouvir mais vezes, porque a nossa mente, a nossa cabeça foi talhada, programada para um sistema de consequências. Se nós fazemos qualquer coisa, há uma consequência logo de imediato, ou perdemos alguma coisa. E o que eu quis fazer hoje, esta manhã com vocês, é mostrar-vos pela palavra de Deus, primeiro que tudo, que Deus te ama.
Esta é uma verdade que você tem que sair daqui hoje com esta verdade segura no seu coração. Você e eu. Deus te ama. E não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais, porque Ele já decidiu amar. Na verdade, Ele amou-nos primeiro. Outra coisa importante nesta lição é que santidade não é algo que está ao nosso alcance, mas só está ao alcance de Jesus Cristo, porque Ele é o Santo de Deus. Mas em Cristo, porque somos membros do seu corpo, então nós somos santos. E nós não perdemos a santidade e nós não perdemos a unção, porque Ele é connosco todos os dias da nossa vida. Na verdade, Ele está presente 24 horas na tua vida. Se tu crês, fica tudo muito mais fácil. Porque onde é que às vezes está o problema? É quando as pessoas começam a pensar: será que Deus ainda gosta de mim? Será que Ele ainda me ama? A pessoa entra num estado de condenação e depois ainda vem aqueles para ajudar. Fulano, olha, você, eu quero lhe dizer assim que você está muito mal, você tem que se arrepender, você isto, você aquilo. E a pessoa vai para casa com não sei quantas toneladas de peso em cima dos ombros e agora a pessoa pensa: agora estou mesmo feito, agora é que Deus não me ouve. Quando a todo o tempo Deus olha para ti e te vê santo, irrepreensível, inculpável e te vê perfeito. Perfeito. Estás a ver, Célia? Deus te vê perfeito. Então estás a chorar porquê? É assim que Deus te vê. Deus te vê perfeito. Nós muitas vezes é que estamos debaixo do escrutínio dos olhos dos outros. Os outros olhos muitas vezes olham para nós e dizem: aquela pessoa, não vou com a cara dele, não vou com a cara dela. Mas Deus vai com a nossa cara, porque Deus nos ama. Mas sabe, eu olhei hoje para o espelho, estou aqui um bocadinho gordo. Deus te ama como tu estás. Deus te ama tal e qual como tu estás. Com o cabelo comprido, com a barba por fazer, se tiveres um brinco, Deus te ama com o brinco, sem brinco. Deus te ama. E as pessoas andam todas atrás do que é exterior. As pessoas olham para a maneira como a pessoa veste, já apontou o dedo. A pessoa olha e se vê um rapaz com um brinco, já começamos aquela pessoa, ainda por cima diz que é cristão, vai à igreja, acredita em Deus, e nós começamos a julgar. E este é que é, preste bem atenção, porque isto agora que eu vou dizer é sério, este é que é o grande problema hoje da Igreja de Jesus Cristo. É que nós nos tornamos juízes uns dos outros, andamos sempre a julgar-nos uns aos outros, estamos sempre com a língua afiada, com o dedo pronto para apontar ao mínimo defeito que a gente vê numa pessoa. E às vezes nós, sem querer, com essa mania de apontar o dedo, nós nos achamos mais santos que os outros. Só que Deus não nos acha mais santos. Não há aqui ninguém mais santo que o pastor Fidalgo. Nem eu sou mais santo que você, nem você é mais santo que eu. Às vezes as pessoas olham para os pastores e dizem: aquele pastor, quem dera ser como ele. Ouça, não há cá níveis de santidade, não há nada. Sabe porquê? Porque eu vos mostrei pela palavra de Deus que Deus olha para ti e para mim de igual modo, nós somos todos santificados. Somos santos diante de Deus. E se nós compreendêssemos cada vez mais isto, a igreja deixava de julgar, a igreja deixava de apontar o dedo, a igreja deixava de uma série de coisas. A única coisa, presta atenção que eu vou dizer, por isso é que eu disse-vos aquelas coisas nas lições anteriores, a única coisa que Deus exige, algumas especificações mais duras, é quando alguém for convidado para fazer parte do episcopado de uma igreja. Ali é um bocadinho mais duro. Porque de resto, todos nós, todos, sem exceção, todos nós, aos olhos de Deus, somos santos. Ele nos vê com um olhar que eu acho que a maior parte de nós aqui ainda não entendeu a modo como Deus nos vê. Ele nos ama muito. E é assim que Ele nos vê. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer, Senhor,
porque tu fizeste coisas tão grandes, tão grandiosas, que nós estamos longe ainda de entendê-las. A nossa mente é muito pequena ainda para entender quão grandioso tu és e como grande é a tua obra redentora nas nossas vidas. E Senhor, eu te peço no nome de Jesus Cristo, que tu nos faças abrir os olhos para estas verdades. Abre os olhos da igreja, abre os olhos do teu povo, Senhor, para que eles vejam as profundas riquezas que tu já planeaste para nós, conforme vem descrito em Efésios.